Esse texto, os escritos do apóstolo Paulo, eles são muito claros. Por isso que algumas pessoas entendem que a carta aos Hebreus foi escrita por ele, embora é uma carta que não tenha autoria definida, ninguém tem certeza. Supõe-se que foi ele, supõe-se que foi também Apolo, Priscila. Não se tem uma definição quanto a quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas você vê que a carta aos Hebreus, a carta aos Romanos também tem uma linguagem mais diferente. E eu vou ler novamente, eu queria que você acompanhasse. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Diz assim: Quanto ao mais, irmãos, nós vos pedimos e aconselhamos no Senhor Jesus que, assim como aprendestes de nós, como deveis vos comportar e agradar a Deus, e assim estás fazendo, nisso vos aperfeiçoeis cada vez mais. Pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor. A vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Santificação. Pois sabeis o que vos ordenamos pelo Senhor Jesus, e a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba manter o próprio corpo em santidade e honra, não na paixão dos desejos, à semelhança dos gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém iluda ou engane seu irmão, pois o Senhor é vingador de todas essas coisas, como já vos disse e testemunhamos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas rejeita mais a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Vamos orar. Pai, nós lemos a Tua palavra, e agora, Senhor, eu peço por mim, por todos que vão ouvir essa palavra agora, pelos que vão ouvir depois, que a Tua palavra, que é verdade absoluta para a nossa vida, a Tua palavra que é o nosso guia, que é a nossa regra de fé e prática, a Tua palavra que nos instrui e que nos corrige, ela cumpra, Senhor, na nossa vida aquilo que Tu queres, e que tudo seja, Senhor, para a Tua glória. Nos ensina, Senhor, nos instrui, Senhor. Fala, Pai, conosco. Nós temos muitas lutas, Senhor, mas nós queremos a cada dia Te honrar, Te servir, Te bendizer e viver em santidade para a glória do Senhor, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos chama à pureza ou a uma vida de santificação, uma vida de santidade. De várias maneiras a gente poderia usar esse termo nessa noite. O texto do apóstolo Paulo é muito claro. Não sei como é que diz aí no título da sentença, né, dessa perícope, a minha fala aqui, vivendo para agradar a Deus. Na verdade, o nosso desejo, o desejo do ser humano, aquele que conhece Jesus, aquele que um dia tomou uma decisão de seguir a Jesus, o desejo do seu coração é agradar a Deus. Por exemplo, se você trabalha numa empresa e você não quer perder seu emprego, o que eu acho muito desonesto por parte de alguém, eu acredito que um cristão, um servo de Deus, jamais ele vai fazer isso, fazer corpo mole para ser demitido, por exemplo, isso não é correto. Mas se você trabalha, você não quer perder o seu emprego. Como você não quer perder o seu emprego, você faz tudo para agradar aquele que lhe contratou.
agradar o seu patrão, agradar o seu encarregado. Isso é algo que acontece. E agradar a Deus significa muito mais do que simplesmente fazer a vontade de Deus. Muito mais do que isso. É obedecer a Deus. E mesmo assim, é possível, né, obedecer a Deus e mesmo assim não agradar a Deus. É possível. Lembra de um personagem bíblico que obedeceu a Deus, mas não agradou a Deus? Você vai lembrar o profeta Jonas, um dos profetas menores. Deus aparece para ele e diz para ele: Jonas, você vai à cidade de Nínive testificar, anunciar para aquele povo que se eles não se arrependerem, eu vou destruir a cidade. O que Jonas faz? Desce ao porto e pega um navio para Tarsis. Ele diz: eu não vou para Nínive. Nínive era a capital da Síria. A Síria era um povo originalmente inimigo dos judeus, do povo hebreu. E Jonas não gostava daquele povo. Ele disse: eu vou falar, eles vão se arrepender e Deus não vai destruir, eu não vou. Aí vem aquela história que você já conhece, que Deus vai lá, ele pega o barco e ele vai para Tarsis. E daí, no caminho, toda aquela conversa que você sabe com os marinheiros, ele é jogado no mar, um grande peixe, a Bíblia não diz que peixe era, alguém até brinca que era uma baleia, mas a Bíblia não diz que peixe era, certamente não era uma sardinha, porque era um grande peixe, né? E leva ele e vomita ele 3 dias depois na praia. Ele cumpre a ordem do Senhor. Porque depois disso ele vai lá e ele testifica, ele anuncia, mas ele não agrada a Deus. Percebe então? Então, às vezes, algumas pessoas podem estar vivendo uma vida puramente de religiosidade, cumprindo ritual religioso, cumprindo dogmas religiosos, no entanto, longe de Deus. Baixa um pouquinho esse meu microfone. Pode baixar mais. Aqui, pelo menos aqui, quando eu falar é aqui em cima, viu? Para aí eu não estou ouvindo aí não. Vivendo de modo a não agradar a Deus, porque ele está fazendo coisas como que se fosse para Deus. Então é possível isso. Ele obedeceu, mas o seu coração estava longe de Deus. O seu coração estava longe do projeto de Deus, do propósito de Deus. No versículo 1 do capítulo 4 desta carta, nos primeiros 3 capítulos, é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala nos 3 primeiros capítulos de 1 Tessalonicenses, olhando como se fosse para trás, olhando do passado. E agora, ele olha para o futuro. Ele deixa de olhar um pouco para o que havia passado, as coisas que haviam passado, as coisas do início da igreja, do início da história da igreja, ele agora olha para frente. Ele olha para frente. Paulo estava olhando agora e de certa forma também, ele, se você ler, ele vai se defender no texto, porque ele não voltou a visitar a igreja em Tessalônica. Ele se defende disso. Mas no capítulo 4 e no capítulo 5 dessa primeira carta, agora, ele olha para o presente e o futuro, passando a escrever sobre problemas éticos, práticos da vida cristã, que estavam atrapalhando a vida da igreja. Queridos, como disse o texto bíblico que nós lemos, nós fomos chamados à santidade. Ser santo não é ser sem defeito, não é não cometer um erro. Ser santo é ser separado para uso exclusivo de Deus. Fomos chamados para pertencer a Deus, para agradar a Deus, para honrar a Deus. Esse foi o nosso chamado. John Stott, em seu comentário sobre essa carta, ele escreve: um dos pontos fracos no meio evangélico contemporâneo é a nossa negligência à ética cristã, tanto em nosso ensino como em nossa prática. Pregamos o evangelho, mas não praticamos. Isso aqui é algo generalizado, obviamente, porque o desejo do nosso coração é proclamar e viver, é anunciar e viver. É isso que nós queremos.
A grande tragédia da igreja evangélica é que ela não tem demonstrado ao mundo vida autêntica, honesta, íntegra em seus negócios, contentamento em contraste com a ganância de uma sociedade consumista. Não tem demonstrado fidelidade nas relações pessoais, nos casamentos, a pureza de comportamento que deve haver na vida cristã. A sociedade não tem demonstrado isso. E o apóstolo Paulo orava nos primeiros capítulos, pedindo para que o amor, que a santidade crescessem. E isso já prepara o caminho para o ensino da santidade nos capítulos 4 e capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Então, é tão importante aprender que a nova vida em Cristo deve ser santa. Uma vida que deseja agradar a Deus. Quem deseja agradar a Deus comete erros. Porque o marido aqui, ou a esposa aqui, que por mais que ame o seu marido, ou por mais que ame a sua esposa, em algum momento ele cometeu um deslize. Em algum momento ele deixou a toalha molhada em cima da cama e a esposa brigou com ele. Isso acontece com vocês? Não. Ele deixou a sandália fora do lugar. Em algum momento. Estou falando de coisas bobas do relacionamento, obviamente, mas há coisas muito piores que acontecem. Mas nos 2 versículos primeiro, eu queria que você acompanhasse conosco, porque nós vamos entender aqui como agradar a Deus. O apóstolo enfatiza que a grande preocupação em nossa vida deve ser a de agradar a Deus. E 2 lições preciosas. Primeiro, a autoridade apostólica em relação às instruções éticas. Então, quem nos instrui, quem nos dá as orientações aqui é o apóstolo Paulo. E há uma autoridade para isso. Paulo vivia e podia dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como ele disse aos Gálatas. Paulo vivia e podia dizer, como ele disse aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo repete isso por 3 vezes. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele disse: a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então Paulo tinha autoridade para isso. E ele é consciente da sua autoridade. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, também ele fala aqui a sua autoridade em relação à orientação ética. E quando Paulo está pregando o evangelho ou ensinando a ética, ele fala com a mesma autoridade divina. Seu evangelho é a palavra de Deus, suas instruções são mandamentos de Cristo, e por isso devemos dar muita atenção ao que diz o apóstolo Paulo através da sua palavra. São orientações claras, são ensinamentos claros, queridos, que se nós não vivermos, nós vamos perder o nosso tempo. Porque nós vamos viver uma vida aqui apenas religiosa, onde faremos coisas para Deus, mas que Deus não se agrada. Certa vez, conversando com uma pessoa que canta em bandas de música, evangélicos, né? E aí eu conversando sobre ele, sobre vida, sobre integridade. E aí ele disse: não, eu não me importo com isso não, o importante é que eu estou louvando. Eu disse: tu pode estar cantando. Porque louvar não é cantar só, cantar é uma expressão de louvor. Mas louvar, adorar a Deus é quando tudo que a gente faz para Ele. Então Ele está recebendo, Ele está se agradando do que a gente está fazendo. Sempre eu oro ao Senhor: Senhor, nos ajude a fazer o culto melhor, mas para o Senhor. Existem algumas igrejas aí que chamam e dizem que o culto deve ser um culto voltado para o não crente. Não, o culto é para Deus. O culto não é para mim nem para você. Eu não sou apresentador de programa de auditório. O pessoal que está aqui no louvor não são artistas que estão apresentando, não.
O nosso papel, o papel de quem está cantando, é conduzir a igreja na adoração. O meu papel é ser o profeta de Deus para a vida da igreja, e para a minha vida e para a sua vida. Isso aqui não é um teatro, não é um cinema. É um lugar de pessoas salvas, regeneradas e que estão buscando a cada dia viver uma vida que agrada ao Senhor. Se não, quando terminar, a gente vai olhar para trás e dizer: não adiantou de nada. Porque o vazio vai continuar dentro da alma. O ser existencial vai ser um ser longe de Deus. Porque só a presença de Deus é quem satisfaz o nosso ser completamente. Uma outra coisa que ele apresenta para nós, o alicerce dessas instruções. Quem dá a instrução e o alicerce dela. A base de toda a nossa vida é que devemos viver para agradar a Deus. Jesus podia dizer em relação ao seu Pai: eu faço sempre o que lhe agrada. João capítulo 8, versículo 29. Jesus dizia isso. E isso deve ser alvo de todos nós, discípulos do Senhor Jesus. O nosso alvo é agradar a Deus. O nosso alvo é honrar ao Senhor. Esse é o nosso alvo. Paulo já declarou seu propósito de agradar a Deus e não aos homens. Gálatas no capítulo 1, versículo 10. Lembra disso? Lembra quando o apóstolo Pedro também disse: convém agradar a quem? Aos homens ou a Deus? Nas suas cartas, agradar a Deus é alvo para si mesmo, como sua oração, em Colossenses capítulo 1. A alternativa trágica é desagradar a Deus. Desagradar a Deus é a pior escolha que o homem pode fazer. Desagradar a Deus é trágico para o ser humano. Desagradar a Deus não é uma tragédia como a que a gente está vivendo com a Covid-19, não. Desagradar a Deus é uma tragédia que não tem cura. Desagradar a Deus não tem cura, a não ser que haja arrependimento. E essa é uma orientação prática para a nossa vida. Nós precisamos progredir a cada vez mais. Lembra de que nós nos convertemos a Cristo? Passamos pelo momento da regeneração, da justificação, e entramos, quando nos convertemos a Cristo, no processo chamado de santificação. Santificação é um processo de aperfeiçoamento. Santificação é um processo de crescimento. Nós precisamos ir vivendo isso e a cada dia nos santificando mais. A cada dia conhecendo mais a palavra, a cada dia mais parecido com Cristo. Esse é o processo. Mas existem algumas pessoas, e aqui não quero fazer nenhum juízo sobre ninguém, mas eu quero só trazer a reflexão, que a vida, a caminhada da vida cristã, a caminhada da santificação, é um passo para frente e outro para trás. Um dia ele está animado todo, como diz, ele está aquecido. Um dia ele quer orar o dia todinho. Se tiver uma vigília, ele vai. Ele vai. No outro dia, ele não quer mais saber de Deus. É um passo para frente. Crescimento é algo contínuo. Se eu sair daqui e me dirigir àquela porta, se eu for correndo, eu chego mais rápido. Se eu for andando, eu vou chegar menos rápido. Se eu for dando de passo em passo, só para ir contando de pé em pé, eu vou demorar, mas eu vou chegar. Então não importa se a sua vida cristã de crescimento, ela é uma corrida como um atleta, ou se ela é caminhada, ou se ela é de passos, mas ela precisa ser progressiva. Não pode ser estático. Não me converti, está tudo bom, acabou. Escola bíblica, não preciso mais, já sou formado nisso, já sou pós-graduado. Não tem isso, você pode ser pós-graduado até em Harvard ou em Oxford. Mas na escola bíblica não tem nem graduação. Todo domingo você tem de estudar a palavra. Todo dia você precisa ler a Bíblia. Todo dia, eu digo você, mas é nós precisamos orar. E aí, quando fazemos isso, porque, queridos, quanto mais eu leio essa palavra, mais ela aponta o meu erro. E se você não consegue ver os seus erros, é porque você não está lendo a palavra.
Se Deus não está falando com você, é porque você não está orando. Então você precisa, nós precisamos diariamente viver uma vida de santificação. E aí eu vou olhando aqui. Se alguém que não conhece a Deus, se alguém que nunca viu a Deus, se alguém que não sabe nada de Deus, começar a ler a Bíblia, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai se tornar um cristão, porque ele vai conhecer a Deus, ele vai conhecer o projeto de Deus, ele vai ser tocado pelo Senhor. Isso é um fato. Mas não parou aí. Precisa todo dia se alimentar. Como gente, como ser humano. Todo dia a gente se alimenta, todo dia a gente cuida de nós mesmos, todo dia. Mas qual é a ênfase aqui desse capítulo, ou desses primeiros 8 versículos do capítulo 4, quando ele fala de santidade, quando ele fala de santificação? A ênfase aqui é de uma bênção para a vida do ser humano, do homem e da mulher, chamada sexo. Veja se não é isso o texto. Versículo 3 para frente. Já no versículo 3 ele diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. E imoralidade sexual aqui você pode abranger uma série de coisas, até aquela mulher que se expõe a sua beleza para chamar a atenção dos homens, porque é para isso que ela faz. Senão ela ficava no espelho pelada, se olhando o dia todinho, se achando bonita ali, como algumas pessoas devem fazer, né? Ficava em pé no espelho, desfilava no espelho para lá e para cá, sozinha em casa. Por que não faz isso? Porque tem que expor. Sabe quem gosta disso? O inimigo das nossas almas. Se você se acha bonito como eu sou bonito. Se você fica no espelho, não exponha aquilo que Deus lhe deu para quem não merece ver. Porque um dia você há de se entregar, você que é mulher, a um homem, você que é homem vai se entregar a uma mulher, e aí ambos serão um do outro. Não faz antes da hora. Espera o momento certo. Santifica a tua vida. Santifica o teu corpo. Honra o Senhor com as tuas roupas. Honra o Senhor com as tuas palavras. Honra o Senhor com as tuas postagens. Seja um santo porque eu sou santo. Assim a palavra nos diz. Essa é a palavra. Nós cantamos hoje falando sobre santidade. Sexo é bênção. Tanto é que é bom. Ou não é bom? Se você não praticou ainda, espera o tempo. E o tempo é depois do casamento. Então, depois dessa exortação a respeito da necessidade de viver de tal maneira que agrademos a Deus, Paulo nos dá orientações mais diretas e práticas. O apóstolo diz, e ele passa a abordar o autocontrole sexual, o trabalho diário, o comportamento na perda de uma pessoa querida, como o capítulo 4, aí vai ser até o final do versículo, que nós vamos continuar nesse capítulo no próximo domingo. Sexo, trabalho e morte, 3 fatores da nossa vida, que são 3 principais preocupações humanas. E por isso, o ensino de Paulo é tão relevante nesses 3 aspectos. Sexo no controle do primeiro século, veja como é que era. Não é de se estranhar que Paulo comece com sexo, não somente porque é a área onde há muitas tentações, mas também por causa da frouxidão moral. E essa frouxidão moral era, alguém acha que não, mas em alguns períodos da história, na Grécia, Moisés que é professor de história sabe disso, era pior em alguns aspectos. Porque o que vivia, por exemplo, que acontecia em Sodoma e Gomorra, não é coisa que aconteceu depois de modo escandaloso e aberto como acontecia naquela época. E Sodoma e Gomorra deve ter aí aproximadamente, para hoje, talvez uns 4.000 anos. Se você considerar aí uns 1.000 anos até Davi, estou certo nessa conta, Moisés? Você que é professor de história? É mais ou menos isso aí, né? Dá para balizar nisso. Então, em torno de mais de 4.000 anos
de Abraão até hoje. Em Corintos, onde estava erguido o templo a Afrodite. Afrodite era a deusa do amor, a deusa do sexo, a deusa da beleza. Era Afrodite. Suas sacerdotisas, elas saíam à noite. Elas iam fazer prostituição cultual. Em nome de Afrodite, ou para agradar a Afrodite. Mas elas estavam agradando, era elas mesmas, não era Afrodite, não. F.F. Bruce descreve uma situação daquela época. Um homem podia ter uma amante, e a expressão era etaira, que também supria sua necessidade na companhia intelectual, naquela época. A instituição de escravidão fez com que tenha sido fácil ter uma concubina. Então ele podia, naquela época, para aquela sociedade, podia. Enquanto a gratificação sexual sempre era disponível por uma prostituta. E o nome do hebraico é porni. Acho que vem de pornografia, talvez. Eu não fiz essa pesquisa. A função da esposa era cuidar da casa, ser a mãe dos filhos legítimos. No contexto atual, o homem, como a mulher, devem ter uma única, o homem deve ter uma única esposa, a mulher deve ter um único marido, e essa mulher não é só aquela que vai cuidar da casa e dos filhos. Essa mulher é que vai fazer o papel de todas essas que ele tinha, ele só precisa de uma. Ele não precisa de mais do que uma. Como também a mulher só precisa de um. Familiarizados que estamos com a atitude contemporânea para com o sexo, que dá ênfase ao prazer e à ausência de restrições, vemos que a situação não é tão diferente hoje em dia. Sexo, o Deus desse século, e Deus aqui com D minúsculo, obviamente. E as práticas sexuais são vistas de modo muito claro nos filmes, na internet, na TV, nas novelas e em qualquer horário. Vocês sabem que as coisas passaram a se tornar muito mais banal na vida, na relação de namoro de um homem e de uma mulher, quando se criou-se a famosa expressão, que já não é mais novidade, já não tem mais graça para ninguém, mas isso estou falando da minha época de juventude, adolescente, o ficar. E ficar a namorar uma pessoa, mas sem ter nenhum compromisso. Compromisso nenhum. Você só ficava ali, era só aquele momento. Era só aquele momento. E aí eu me lembro que, certa vez, eu já contei isso aqui na igreja, um garoto da igreja, estava frequentando a igreja, não era da igreja que estava frequentando, só conversando sobre esse negócio de ficar, aí ele foi e disse, não, pastor, é porque tem uma menina para ficar e tem a menina de namorar. Aquela menina de ficar é aquela que todo menino fica com ela, e a gente vai lá e fica também. Mas aquela menina de namorar é aquela menina que a gente confia, é aquela menina que a gente quer para casar. Aí eu digo, E tem mulher que se submete a isso. Percebe então? Essas coisas hoje. Mas nós precisamos entender. Fomos chamados a viver na contramão do que o mundo está dizendo. Quem dita as regras que nós devemos viver não é o mundo, não é o costume mundano, não são as práticas, não é a moda, é a palavra. É aqui. O que era pecado há 4, 5 mil anos, há 1000 anos, permanece sendo pecado hoje. E não é costume, quando os homens não podiam nem aparar a ponta da barba. Não é costume, não é. Pecado é pecado. É como tratar Deus, é a relação do homem, é a vida com o Senhor. Isso é pecado, nesses aspectos. Você lembra quando uns soldados de Davi foram afrontados e eles só puderam voltar para casa depois de que os seus cabelos crescessem, por causa da vergonha? No contexto bíblico, qualquer que seja o ponto de vista de outra pessoa em relação ao sexo e casamento, devemos pautar a nossa atitude nos ensinos e mandamentos da palavra de Deus.
Como cristãos, reconhecemos que o sexo é bom, é um presente de Deus. Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele disse: sejam fecundos, encham a terra. Tem uns que querem encher sozinho, né? Ele disse para todo mundo: encham a terra, se multipliquem. Sexo, meus irmãos, não é maldição, sexo não é pecado, desde que praticado dentro do padrão divino. E o padrão divino do sexo, o padrão divino da família, era, é e sempre será a união de um homem e de uma mulher e a relação sexual dentro do casamento. Porque você sabe fora do casamento o que é. Ou é prostituição, fornicação, lascívia, ou é adultério. Não é coisa bonita. Como cristãos, reconhecemos que o sexo é bom. Vemos que o plano original de Deus para o homem, antes da queda, incluía o sexo. O pecado original, lá no Jardim do Éden, como alguns costumam dizer que foi o sexo, não. O pecado original não foi o sexo. O pecado original foi a desobediência. Adão desobedeceu a Deus. Deus disse: olha, está aqui, o sítio é seu, tudo que tem aqui é seu, você não plantou, você só vai cuidar, agora daquela árvore você não pode comer. Ele desobedeceu. Não foi o sexo, foi a desobediência. Por causa da desobediência veio o pecado, por causa do pecado veio a morte. Não foi sexo, foi desobediência. Vemos que o plano original de Deus incluía isso. Portanto, o sexo é algo belo, santo, puro, conforme a conclusão genética de Gênesis capítulo 1, versículo 31. E se utilizado de acordo com o plano do Criador, na esfera do casamento, instituído por Deus na declaração solene de Gênesis 22, 24, texto célebre. Quem já casou já ouviu esse texto. Portanto, o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E Jesus, o que é que diz? Mateus capítulo 19, ele diz, versículo 4, Jesus respondeu: não lestes desde o princípio que o Criador fez homem e mulher? E ordenou por isso: o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Sabemos também que pela queda do homem, em Gênesis capítulo 3, o ato sexual tem sido corrompido. Por causa disso, nossas energias sexuais têm sido canalizadas no caminho desastroso, em algumas situações, no caminho certo em outros e às vezes descontrolados. O ensino bíblico sobre isso se acha resumido no 7º mandamento: não adulterarás. Adultério é definido como infidelidade conjugal, mas a Bíblia nos mostra que tem alcance maior e inclui todas as relações ilícitas entre os dois sexos, sejam pessoas casadas ou pessoas solteiras. Se você fizer uma pesquisa no termo original, eu estava olhando sobre isso, então a palavra em si, adultério, ela não abrange, ela não se define só na relação, só na traição de um homem para com a mulher, da mulher para com o homem, não. Mas em todo tipo de relação sexual ilícita. Ilícita. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 a 20 diz assim, olha: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e o farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como disse, os dois serão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugi da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço, por isso glorificai a Deus com o vosso corpo.
1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 15 a 20. Não esqueça que Jesus, ao interpretar esses mandamentos, nos mostra que tem a ver também com os pensamentos e intenções do coração. Deus exige não somente a pureza do corpo, como também a pureza no íntimo, a pureza da mente, a pureza das afeições. Uma vida santa, uma vida pura, como o próprio Senhor Jesus falou no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5. Mas como exercer essa autodisciplina que nós precisamos? Como exercer esse cuidado? Como exercer essa tarefa de vencer essas coisas? A vontade de Deus é que eu e você sejamos santificados. Nessa afirmação geral, Paulo mostra que Deus exige que vivamos uma vida totalmente separada do mundo e dos seus padrões. Paulo, no fim da carta, explica que quem faz a obra maravilhosa da santificação em nossa vida, quem é? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O último versículo versículo 23 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. O mesmo Deus de paz vos santifique. Então é Deus. Mas como é que Deus vai fazer isso em mim se eu não for? É como, por exemplo, estão aí algumas pessoas dizendo, não, a vacina não é obrigada, é obrigado. Mas dissesse assim, não, a vacina está liberada, quem quiser vai, quem não quiser não vai. Como é que eu ia tomar a vacina se eu não fosse lá? Então Deus, Ele quer nos santificar, Ele vai nos santificar, se você quiser, se eu quiser. Então eu preciso querer, eu preciso buscar. Eu preciso dizer, Senhor, eu quero me santificar, Senhor, eu quero te honrar, Senhor, faz em mim, e Deus vai fazer. Eu tenho absoluta certeza que essa oração, se você fizer, Ele vai lhe responder. Senhor, santifica a minha vida, Senhor, usa a minha vida, eu tenho absoluta certeza. A vontade de Deus é que você se abstenha da prostituição. Agora Paulo passa uma proibição particular de todo tipo de imoralidade. Toda imoralidade sexual. Eu já falei a expressão porneia no grego. Harvard Marshall diz, o termo refere-se a todas as relações sexuais fora daquelas que ocorrem dentro do relacionamento, no casamento. E o casamento é a união de um homem e de uma mulher. Dois princípios devem orientar o nosso comportamento sexual. Sexo tem contexto dado por Deus. O casamento heterossexual. Esse versículo é o mais difícil da carta e tem sido objeto de muita discussão, no sentido de que cada um de vós saiba possuir seu vaso em santificação e honra. E vaso aqui é o ser humano. Em várias expressões da Bíblia aparece a expressão vaso como o homem, o ser humano. E homem aqui, homem, mulher. Não é só homem no sentido feminino, masculino, mas é homem e mulher. Que cada um de vós saiba possuir. Essa é a versão da Revista Corrigida. A NVI já reconhece e diz, cada um aprenda como conseguir sua esposa, ou ainda aprenda como viver com a sua própria mulher. E aí é um texto muito reconhecido, essa expressão. E a justificação bíblica para traduzir vaso em pessoa. Então há muitos textos bíblicos para que a gente possa entender que quando ele diz possuir, ou saiba possuir um vaso de honra, é o ser humano. Por inferência, é proibido em qualquer outro contexto o que? Somente no relacionamento, no casamento, é que se pode desfrutar de todas as bênçãos da vida sexual que ela oferece. Antes do casamento, o nome é fornicação, o nome é adultério, ou lascívia para alguns, que é um desejo impedido, descontrolado. Fora do casamento, adultério. Relacionamento com pessoas do mesmo sexo, homossexualismo, homossexualidade. Sexo tem um estilo dado por Deus de santidade
e honra. O fato de que o casamento, o único contexto dado por Deus para relações sexuais, não quer dizer que não deve haver limitações. Ouvimos muito das exigências sexuais egoístas de parceiros. Não pode também ser assim. Violência não pode ser assim. Crueldade, agressão não pode ser assim. Jamais deve ser assim. Por isso Paulo enfatiza a santidade, a honra no casamento, em contraste com o desejo desenfreado, o desejo errado, o desejo pecaminoso, que é a lascívia. E Paulo acrescenta nessa matéria: ninguém ofenda seu irmão, ninguém defraude seu irmão ou sua irmã, ninguém roube do outro. Eu não sei se vocês viram, eu vi uma reportagem hoje que eu achei muito interessante, que agora diz que da cadeia, quando um homem se aproxima de uma mulher e começa a querer conquistar ela, e aí ele diz que é solteiro, ele sendo casado, ele vai preso. Eu vi uma matéria, o camarada chegou lá para ser preso, foi o que eu fiz, você mentiu, você disse que era solteiro e você é casado. Então isso tem um nome aí na lei, no Código Civil, que eu não me lembro agora, depois você pode pesquisar sobre isso, e ele incorreu num crime porque ele, vamos dizer assim, escondeu, usou usou de má fé, usou de argumentos que ele não poderia. Mas eu acho que deveria também usar isso quando o camarada chega e mente para a mulher dizendo que tem o que não tem, né? Ó, eu tenho um avião, eu tenho isso, tenho essas coisas. Tudo está defraudando. A mesma coisa quando há uma pessoa, um rapaz namora uma moça e não tem nenhuma intenção de casar. Ele está roubando, está defraudando, por quê? Porque ele está alimentando um desejo. Ou a mesma coisa a moça. Ela começa a pensar, ela começa a sonhar com o casamento, o rapaz começa a sonhar também, ela não está nem aí, não estou querendo casar não. Não, eu estou só namorando. Está errado. Isso não quer dizer que todo namoro vai dar num casamento. Mas a intenção é casar. Ninguém namora para se divertir. Embora seja divertido, embora seja bom, não é? Mas você diz, quero me casar. Se vou casar ou não, o tempo vai dizer. Porque o namoro é uma caminhada para isso. Então o apóstolo Paulo nos orienta para que que ninguém roube do outro, defraude o outro, magoe o outro com esse aspecto. E há uma diferença entre amor e abuso, entre demonstração de verdadeiro amor e prática sexual que não honra o parceiro, que não honra, e entre o desejo generoso de amar, entre o desejo generoso de cuidar, de respeitar, e um desejo egoísta de possuir. Há uma diferença muito grande e que o apóstolo Paulo nos ensina a viver uma vida de santidade. O Senhor é contra todas essas coisas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6, certo? 4, 6 diz assim, neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveita. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. E o que é esse defraudar? É isso que a gente falou. Uma vida santa implica num relacionamento correto com Deus. Um relacionamento correto com Deus vai dar frutos de justiça, frutos de santidade. Você não vai colher manga numa jaqueira. Não. Deus nos chama a um relacionamento puro. Isso implica na nossa vida com Deus. Relacionamento com Deus, o nosso Pai, Deus nos chamou. Jesus, o seu Filho, ele morreu por nós. O Espírito Santo, aquele que habita em nós, que age em nós, que nos sustenta, que nos segura, que nos fortalece. O Espírito Santo é a presença de Deus em nossa vida. Além disso, andando no Espírito, obteremos a vitória, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 5. Desprezar os mandamentos divinos é pedir o juízo de Deus
e também entristecer o Espírito de Deus. Não podemos desprezar os mandamentos divinos. Concluindo aqui, esta é uma lição muito prática para a nossa vida. Muito prática. Aqui vemos a ética que surge da doutrina de Deus. A ética para a nossa vida. A ética para o relacionamento sexual. A ética para uma vida de santidade. Se os gentios agem como têm agido, é porque não conhecem a Deus. Versículo 5, que diz assim, não dominado pela paixão desses desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus ou que desconhecem a Deus. Mas nós conhecemos a Deus. Nós sabemos o que é o certo e o errado. Nós sabemos como devemos nos portar. Nós sabemos como devemos agir. Nós sabemos. Se os gentios agem e têm agido assim, é porque não conhecem. Os cristãos devem se comportar de maneira totalmente diferente. Porque conhecem a Deus, querem agradar a Ele. E perceba 4 afirmações sobre isso, agradar a Deus. A chamada de Deus é para sermos santificados. Santificação, já falei e repito, é um processo. É um processo. É uma caminhada. É o dia a dia. Tanto em 1 Tessalonicenses 4:7, como em 1 Pedro 1:16, aquele texto conhecido, sede santos, porque eu sou santo. A vontade de Deus é a nossa santificação, a segunda coisa aqui, finalizando. A nossa santificação, a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. O Espírito de Deus é um Espírito Santo, que é dado a todo o seu povo para fazer de nós pessoas santas. É o Espírito Santo que habita em nós para nos tornar santo, para mudar a nossa vida, o nosso hábito, o nosso jeito de ser. E o julgamento de Deus é sobre toda a impureza. Deus há de julgar e condenar. O motivo principal para esse ensino tão prático é: Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Sem santificação é impossível o homem agradar a Deus. Se eu quero viver uma vida de santificação, depende exclusivamente de mim querer dizer: Senhor, age na minha vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude, a mim e a você, a sempre vivermos aqui para glorificar o nome do Senhor, para honrar o nome do Senhor, para que as pessoas olhem para nós. E como Paulo disse a Timóteo, que nós possamos viver de modo a não ter do que nos envergonhar, que nós sejamos pessoas que não envergonhamos o Senhor. E que possamos sempre ser reconhecidos pelas pessoas como homens e mulheres de Deus, que honram o Senhor. Isso não quer dizer que eu ou você poderemos cometer um erro, não. Poderemos, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Qualquer um de nós está sujeito a errar, mas jamais cair e ficar prostrado e permanecer no erro e continuar fazendo o erro e deliberadamente fazer o erro, deliberadamente pecar, escolher desagradar a Deus, como o texto falou. Não é o nosso papel, não é o que Deus quer para nós, não é o que nós queremos.